Olá, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Alfredo e esse é o Repórter Pod, o podcast do jornal O Repórter Regional, dirigido pelo jornalista aqui presente, nosso amigo competente, Walter Wolff. É isso aí, Zé. Mais um podcast bacana. Hoje com uma pessoa especial de Itapevi, conhece tudo de Itapevi e vai falar tudo aqui pra gente hoje. Você que vai assistir a entrevista, só clicar aqui embaixo para ir pro YouTube. A nossa convidada de hoje é educadora, muito competente, uma carreira sólida, nascida em Itapevi, formada em letras, pedagogia, foi vereadora, atualmente é deputada estadual, muito atuante aqui na região. Seja muito bem-vinda, Camila Godoy. Muito obrigada, que alegria estar aqui com vocês, nesse podcast tão importante e nesse jornal tão relevante para a nossa região, do meu amigo Walter. Walter, obrigada pelo convite, pela parceria, pela amizade de tantos anos. Ter você no nosso município, na comunicação, por tantos anos, contribuiu muito para a nossa cidade. Uma alegria estar aqui. Cumprimentar também o Alfredo, que está aqui conosco nessa manhã, no Repórter Pod. É isso aí, Camila. A Camila tem uma história engraçada que ela nem sabe, mas eu vou contar aqui agora. A Camila, a doutora Ruth, prefeita, um dia me falou assim: Walter, você precisa conhecer uma escola que é com uma diretora muito atuante, faz um trabalho maravilhoso, você precisa conhecer. Eu falei, mas onde é essa escola? Eu conheci quase todas. Ela falou, no Cardoso. Aí eu fui na escola e lá conheci Camila Godoy, diretora da escola. Eu queria que você falasse do seu trabalho em Itapevi, na escola, quando você começou como professor, depois era diretora, ou você era diretora direto na escola? Não, comecei como professora, Walter. A educação é uma paixão, minha mãe é professora. Eu me inspirei no trabalho ali da minha mãe com os alunos. Ela começou na rede como monitora, depois fez a graduação, fez o antigo magistério, se tornou professora e ela é uma grande inspiração para mim. Então eu me formei professora, sou formada em letras, depois fiz pedagogia, atuei como professora na rede municipal, também como professora na rede estadual. Depois eu fui convidada para ser coordenadora pedagógica, aí atuei como coordenadora pedagógica por 4 anos e depois me tornei diretora. E aí atuei como diretora mais 4 anos, e aí nós nos conhecemos lá no Carlos Drummond de Andrade. No Cardoso, né? Fica no Na Rainha, divisa, né? Fica no Rainha ali, entre Rainha, Julieta. Ah, tá. Mas eu confundi. tive também um tempo no Bela Vista, ali no Paulo Mariano, e também lá em cima no Merimalé. Aí atuei também ali na Coab, também no Rosimeire, no antigo Gilberto de Pinho. Então atuei em algumas escolas ali da nossa cidade. A educação é a minha paixão. Eu penso que a educação é a base para a transformação da vida das pessoas. A educação transformou a minha vida, me deu muitas oportunidades e eu sou muito grata a Deus, né, por ter seguido aí o caminho da mãe e comecei a lecionar em Itapevi e também trabalhei um tempo em Cotia, no Colégio Adventista de Cotia, aprendi muito. E depois, novamente, ali na cidade, a gente que é professora, a gente geralmente dobra, né, Walter? Trabalha em 2 escolas e depois como diretora. Então, nossa, foram muitos projetos de saúde com os alunos. Nós fizemos um projeto de prevenção, nutrição, a horta na palha. Foram inúmeros projetos ali em prol musicalização. O meu TCC, estava conversando aqui com o Alfredo antes de começarmos a entrevista, foi sobre a música na educação infantil. Então também trabalhamos esse projeto nas escolas e eu tenho muita alegria, né, de ter construído essa jornada na educação. E hoje, como parlamentar, eu falo para você que a maioria dos meus projetos são voltados para uma educação de qualidade. Esse é o nosso principal objetivo, e uma educação com propósito, né? Camila, eu trabalhei muito tempo com a doutora Ruth, prefeita,
até vou mandar um abraço para ela, que depois ela vai assistir isso. A Ruth fez um trabalho, assim, muita gente não sabe, mas o Igor foi criado pela Ruth. Ela fez ele deputado, ele ganhou a eleição dela depois, ele sabe o motivo, a organização que foi feita para derrubar ela, e muita gente não fala sobre isso. Mas a Ruth deixou um legado na cidade, né? A gente sabe desse trabalho que ela deixou. Ela foi a prefeita mais bem avaliada na época, né, Camila? Eu queria que você falasse um pouco. Eu fiquei com o estigma da doutora Ruth, e você também ficou com esse estigma ou não? Olha, nós trabalhamos juntas, Walter. Como ela falou para você, né, e fez referência ao nosso trabalho na época, a educação. Sempre trabalhei na educação e eu falo para você, foram muitas ações importantes, né, para construir a educação do nosso município. Quando eu comecei, Walter, eu comecei a trabalhar na educação em 2004. Nós tínhamos, na época, por volta de 30 escolas, 32 escolas. E no mandato dela foram construídas muitas escolas. O mandato finalizou com mais ou menos, Walter, mais de 70 escolas. Então, na educação, assim, foi bem importante. Também a gente viu diferença, assim, eu sou da época das ruas de terra. Não sei se você também é dessa época, mas eu amarrava a sacolinha do supermercado para ir para a escola, Walter. Quando chovia, era muita lama, e quando não chovia, era muito pó. Só quem morou em rua de terra sabe do que eu tô falando. E Itapevi, né, foi totalmente assim, foram muito asfalto que foi feito na cidade, né, o suburbano foi totalmente asfaltado, e olha que não foi fácil fazer aquele asfalto, você deve lembrar. Lembro. Para fazer toda ali aquela canalização, né, das águas pluviais, muitas ruas de concreto, você lembra disso, né, porque o concreto ali não segurava mesmo, era tão íngreme que muitas ruas são de concreto. Então foi assim um asfaltar aquele bairro foi bem desafiador e foi realizado. O Rosimeire, né? Eu nasci ali no Rosimeire, então foi totalmente asfaltado, Bela Vista. Então assim, a cidade evoluiu bastante. Eu acho que a gente tem que ser justo, né? E aí a nossa cidade foi evoluindo e eu espero agora, Walter, como deputada estadual, ajudar bastante, Walter, para que a nossa cidade evolua ainda mais. Deputada, às vezes os pais precisam de um suporte adicional para educar seus filhos, não só na parte pedagógica, mas na parte psicológica. Queria que a senhora falasse sobre esse projeto chamado Educame. Como funciona? Eu sei que a senhora é uma das fundadoras. Queria que a senhora comentasse sobre esse projeto. Olha, a educação é um propósito de vida. E a Educame, ela foi criada com o objetivo de orientar os pais, os educadores, os profissionais da educação também, para eles compartilharem ali suas experiências conosco. Então é um canal, quero até aqui, posso aqui divulgar o canal? Pode. É educame.oficial. A gente põe assim GC quando editar. Ok, então é @educame.oficial no Instagram e nós estamos também no YouTube. Então nós divulgamos ali os vídeos com o propósito de trazer ali a mensagem da educação com amor e limites e disciplina. Então a gente vem trazendo aí várias dicas de atividades, a gente também vem trazendo vários temas importantes para serem ali discutidos com os pais, para orientação mesmo. Então hoje as crianças, Alfredo, elas estão muito tempo nas telas, né? Enquanto os pais estão trabalhando, as crianças têm ficado muito tempo nas telas, no celular, no videogame. Antigamente, na nossa infância, nós brincávamos, né? Eram jogos, era uma queimada, a gente brincava de stop, a gente usava a criatividade para brincar. Eu peguei época de peão, bolinha de gude, pipa, tudo isso na rua. Carrinho de rolimã. Nossa, já me ralei muito. Então, Só não pode o prefeito andar lá, que o prefeito lá é complicado. Ele andou de caída, Ele tomou um campão não dá lá. nada. tem que tomar cuidado, né? Usar capacete, né? E se prevenir. Porque, é um bom exemplo, hein? Enfim, mas era a nossa época, né? Eu brinquei muito assim.
Hoje em dia as crianças ficam muito tempo nas telas e sem supervisão. Então a gente tem trazido nesse canal orientação para os pais. Não tem como também a gente tirar totalmente a tecnologia, né? Pelo contrário, a tecnologia é muito boa e tem muita coisa boa na internet. Então a gente precisa observar, orientar e estar atento. O que os nossos filhos estão consumindo? E também trazer para as nossas crianças as atividades, né? Para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento emocional, para o desenvolvimento também motor. Então, na minha casa, eu sou mãe da Melissa, ela tem 5 anos. E nesse canal eu trago um pouco da minha experiência com a Melissa, né? Da maternidade. E trago todo esses anos de experiência na educação. Então, a minha filha, ela tem acesso à tecnologia, mas eu sempre estou monitorando o que ela está assistindo, quais os programas, quais atividades que ela está realizando ali na internet, quanto tempo ela está na internet. Então, tem crianças que ficam ali o dia todo na internet, sem monitoramento dos pais. E a gente sabe que tem criminosos na internet também, tem aliciadores, tem pedófilos. Então, a gente precisa tomar cuidado. Recentemente, nós trabalhamos uma campanha no estado todo. Então, nós tivemos palestrantes em todas as regiões do estado, numa campanha que se chama Quebrando o Silêncio. Sim. Então, todos os anos, a gente quebra o tabu, Walter, e traz um tema difícil. Um tema que ninguém quer falar, mas que precisa ser falado. Nós já trabalhamos a prevenção ao suicídio, falamos sobre a violência contra a mulher, falamos sobre o abuso sexual infantil e esse ano nós estamos trabalhando contra a violência digital. Então nós trouxemos esse tema à baila para orientar os pais. Infelizmente tem abusadores, criminosos que estão aliciando as nossas crianças, que estão usando a internet para cometer crime, para se encontrar com adolescentes, com jovens, para pedir fotografias dessas meninas. E a gente precisa orientar as nossas crianças. Às vezes esse abusador, ele se disfarça ali de um adolescente, né? Ele mente a idade, coloca uma outra foto ali para conversar com essa criança, com esse adolescente. E hoje com a IA, mais fácil ainda. Mais fácil ainda, mas na verdade é um adulto. E esse adulto, ele tá pedindo imagens, vídeos, fotografias, e infelizmente a gente sabe que tem esse mundo do crime, né? Né? Da pedofilia. Então a gente precisa alertar as nossas crianças, os nossos jovens, porque depois a imagem dessa criança, desse adolescente é exposta na internet e isso traz prejuízo emocional pro resto da vida, né? Dessa exposição, dessa humilhação com essa menina, com esse menino. Então a gente precisa orientar as nossas crianças. Camila, agora vamos para Itapevi. Itapevi teve uma eleição, você participou como candidata a prefeito e tal. E hoje, como jornalista, eu recebo muita informação e eu tenho uma informação que Itapevi hoje está com um déficit grande. Esse é depois da campanha, pós-campanha, sem dinheiro na cidade? Olha, Walter, eu tenho recebido muitas reclamações da população, principalmente em relação à saúde. A saúde de Itapevi está bem precária, as pessoas têm dificuldade para ter um atendimento digno, para conseguir fazer um exame, para conseguir passar no médico. Nós não temos mais alguns especialistas que eram da rede, que infelizmente não estão mais na cidade. E a gente vê realmente que está precisando, falta insumos na cidade. Há muita reclamação também dos funcionários das terceirizadas que não estão recebendo o pagamento em dia. Inclusive já teve, recebi algumas informações e denúncias de que uma das unidades de saúde recebeu até a polícia para ser ali, para restituir equipamentos que não foram pagos. Então, assim, é muito triste ouvir tudo isso. Faz poucos dias que eu estou no mandato,
Mas eu quero dizer para você, Walter, que nós vamos mandar recursos importantes para a saúde. Já pedi uma audiência com o secretário de saúde, já pedi uma audiência com o governador. Eu já fiz uma indicação pedindo recursos e a ampliação do atendimento do AME. Estou pedindo que o atendimento do AME seja estendido até às 22 horas e também aos finais de semana. Também farei uma visita ao HGI, pedindo, né, a ampliação também desse atendimento. E eu espero também que o prefeito faça parte dele. Nós precisamos de um atendimento digno nas unidades de saúde, nós precisamos que as pessoas sejam bem atendidas e eu não medirei esforços para fazer esse trabalho enquanto deputada estadual em relação à saúde. Eu estive ontem, Walter, também na diretoria de ensino de Itapevi. Estive com a dirigente, já me coloquei à disposição dela, perguntei para ela quais são as maiores necessidades nas escolas estaduais do município de Itapevi, também da nossa região oeste. Ela já me passou as maiores necessidades. Já entrei em contato ali com a regional da diretoria de ensino de Itapevi e também da Secretaria de Educação do Estado, me colocando à disposição para enviar recursos, né, parlamentares para a educação e para resolver também alguns problemas de algumas unidades escolares do nosso município. Também estive ontem na ETEC, Walter, de Itapevi, e já tenho boa notícia aqui, posso dar? Pode. Nós vamos ampliar os cursos da ETEC, nós vamos ter lá o ensino médio integral, para que a mãe possa, para que esse adolescente possa fazer o ensino médio integral e também junto com o ensino técnico. E nós vamos ter também um ensino integral do período da tarde para o noturno. Então, o jovem ele vai poder, por exemplo, fazer um estágio pela manhã, ele vai entrar para fazer o ensino médio integral à tarde e vai sair somente à noite. Então, Bacana. assim, vai ser muito bacana. As inscrições vão começar ali em meados de setembro, outubro, novembro tem vestibular. Então, você que está nos assistindo, que tem um jovem em casa, já saiba que esse ano vai ter inscrição para o ensino médio integral na nossa ETEC de Itapevi. Também vimos ali as necessidades da ETEC e também nos colocamos à disposição. Em breve, estaremos visitando também a FATEC. E vamos levar também, já fizemos uma indicação ao governador para estar ampliando o atendimento da FATEC no nosso município. Porque nós temos, Walter, compromisso com a cidade de Itapevi. Voltando à questão da saúde, eu estagiei lá em Praia Grande no programa Estratégia Saúde da Família, que é uma maneira das UBS se transformarem e atenderem a população de uma maneira um pouco mais ampla, com equipes multidisciplinares. Como a senhora encara essa questão da saúde da família nas UBSs e se Itapevi também está indo por esse caminho? Olha, tem muitos profissionais comprometidos, Alfredo. Tem colegas, assim, comprometidíssimos, sabe? Com as unidades da saúde da família, que realizam ali as visitas, que atendem, assim, com muito carinho. O que tem faltado são insumos, tem unidades que estão muito precárias, e eu não posso deixar de citar aqui, Walter, a Coab, né? Que está aí há tanto tempo. Se você visitar a Coab, Walter, a Coab é a mesma unidade de saúde precária desde que eu era criança. Então, a unidade está muito precária, não tem acessibilidade. Outro dia, eu peguei o caso de uma mãe de gêmeos, Walter. Ela foi levar os gêmeos para uma consulta. Ela não conseguia subir para ter o atendimento, porque ela não conseguia subir com as duas crianças e o carrinho. Pediu ajuda, não tinha ali uma pessoa ali para ajudar. A gente sabe que tem faltado, né, efetivo nessas unidades e às vezes é uma pessoa para atender, uma pessoa para ajudar. A pessoa está dando atendimento ali na população, para a população, a fila é grande, né? Nós sabemos disso. Então tem faltado ali também mão de obra, pelo que eu percebi, porque a mãe me relatou. E aí ela foi até orientada a retornar depois.
Então, assim, que ela não poderia ser atendida naquele dia. E aí eu orientei, falei, não, conversa direitinho, fala que você vai aguardar, de repente o profissional desce para te atender no andar de baixo, mas o que não dá para as crianças ficarem sem atendimento. E nem toda mãe tem uma rede de apoio bom, né? Não tem ali, de repente o esposo está trabalhando, não tem uma avó que mora na cidade, e falta muitas vezes. Tem mãe que é mãe solo, por exemplo. Então eu falei para ela, não, fique aí, você precisa ser atendida, nós vamos aí também fazer uma ligação para a Secretaria de Saúde. E aí, graças a Deus, ela foi atendida, mas falta acessibilidade, falta insumos, falta muitas vezes equipamentos. Então, às vezes um equipamento quebrado, né? Vou dar um exemplo aqui, a unidade do Joia. Quanto tempo que ficou ali sem atendimento do dentista, com o profissional ali, mas com a cadeira quebrada. E ali as consultas, as pessoas chegavam para ser atendidas e voltavam para trás porque a cadeira do dentista quebrada, né? Nós até conversamos, né, ali com a equipe, e a gente espera, inclusive, que já tenha sido solucionado. Inclusive, eu preciso até cobrar desse caso para saber se as pessoas voltaram a ter atendimento. Então, o que está faltando, Walter? Uma atenção do município em relação à saúde. A gente precisa de políticas públicas efetivas em relação à saúde. Em relação à saúde, em relação à educação, em relação ali também ao dinheiro público que muitas vezes é empregado nas obras, e as obras estão lá paradas, e eu não posso deixar de citar aqui o Mercadão, porque foi muito dinheiro investido ali, né, Walter? Eu queria saber de você, que você fez uma denúncia, gravou um vídeo naquela ponte lá. Por que custou tão caro aquela ponte, Camila? Que você Eu fez também uma pesquisa. gostaria de saber. Eu também gostaria de saber. Inclusive, eu deixei Você ali fez essa até uma pesquisa, pergunta, né? Fiz uma pesquisa de uma ponte que foi construída, né? Em cima de um rio, você viu ali, que eu divulguei, que, assim, uma obra com uma infraestrutura muito maior, foi construída ali no estado ali de Minas Gerais, e com o mesmo valor, praticamente. Então, assim, algo tá errado, né, Walter? Como que uma ponte ali quilométrica, né, passando ali por cima ali do Rio São Francisco, pode custar o mesmo valor de uma obra muito mais simples no município de Itapevi, né? E não entregaram. E não foi entregue ainda, e causou ali bastante transtorno. Inclusive, tiveram caminhões que bateram ali na ponte porque foi mal calculado. Então, a gente percebe que a engenharia também não foi boa, porque a altura não foi calculada. Então, precisou refazer ali essa parte da ponte. Eu não sei nem como que foi feito isso em relação ao projeto, mas a gente deixou ali a pergunta, né? Que a população também quer saber. Então, assim, uma coisa, Walter, eu preciso deixar bastante claro. Nós vamos continuar fiscalizando, nós vamos continuar cobrando, porque eu penso que a gente tem que trabalhar com muita seriedade com o dinheiro público, sabe? Então, eu quero ser muito parceira de Itapevi, já pedi uma audiência, inclusive, lá com o prefeito, porque Qual que é a sua relação com o prefeito hoje? Tá bom? Eu pedi uma audiência, Walter, eu ainda não tive ainda um retorno, mas eu estarei lá, Walter, para me colocar à disposição da cidade. Eu não quero, eu penso que a campanha aconteceu ano passado, mas agora precisa acontecer trabalho, não é? E você sabe do meu perfil. Eu tenho muito compromisso com a nossa cidade, com a população da nossa Itapevi. Eu tenho muito compromisso com políticas públicas efetivas para a nossa cidade. Você acompanhou os meus mandatos como vereadora. Então, eu nunca parei, eu sempre apresentei ali as indicações, os requerimentos, inclusive corri atrás de recurso para levar para a nossa cidade. Conseguimos construir ali o centro de referência, uma unidade de saúde ali no Rosimeire, conseguimos instalar o botão do pânico, trazer a delegacia da mulher. Lutamos muito para ter uma ETEC na nossa cidade. Eu fui, uma das vereadoras que apresentou ali vários requerimentos solicitando aquela ETEC. Estivemos com o governador na época, com a superintendente Laura Laganá. Então, assim, e eu continuarei, Alfredo, arduamente trabalhando pela nossa cidade. Eu penso que nesse momento
precisa ter trabalho. E eu vou sim enviar recursos para nossa cidade, para o HGI, para o AME, para as unidades de saúde da cidade. Então, eu espero que tenha realmente essa visão de trabalho, né? Eu estou vindo realmente para ajudar o município. E eu espero que tenha essa relação institucional, não é mesmo, Walter? Do município com o estado para a gente fazer o melhor para a nossa Itapevi. A senhora é educadora. Como que a senhora vê a proibição dos celulares nas escolas? Parece que está surgindo alguns efeitos positivos na educação, né? Sim, eu penso que o ambiente escolar é um ambiente que ele tem que ser ali totalmente educativo, não é mesmo, Alfredo? E o celular, ele tem atrapalhado muito, porque muitas vezes os alunos não estão ali com atenção nas aulas porque estão ali respondendo mensagens, estão no celular. Então, eu acredito que a lei, ela realmente é uma lei muito positiva. E, inclusive, ontem na ETEC, a superintendente da ETEC me disse o seguinte, ela falou, Camila, nós precisamos agora, nos intervalos, trazer aquelas boas práticas que nós tínhamos de uma mesa de pimbolim, de uma mesa ali de um tênis de mesa, atividades, jogos recreativos ali nos intervalos. Uma convivência saudável, né? Uma convivência saudável, porque os alunos, durante o período de aula, eles estão conectados ali no aprendizado das aulas. E nos intervalos eles precisam, né, ter essas atividades, essas boas práticas que nós tínhamos antigamente. Então eu me comprometi ali com ela a levar esse pedido, né, a presidente, né, do Centro Paula Souza, e também através desses recursos, Walter, atender essa solicitação para que os alunos tenham essas atividades pedagógicas ali nos intervalos. Camila, você foi muito tempo da Câmara, né? Acho que foi 3, 4 mandatos, né? 3 mandatos. 3 mandatos de vereadora. Sim. Qual que é a diferença hoje na Assembleia? Eu sei que faz poucos dias, mas tem muita diferença ou você já está... Tem bastante diferença. Em Itapevi, na Câmara, Walter, era um atendimento e um trabalho exclusivo para o município de Itapevi. Agora, né, na LESP, na Assembleia Legislativa, nós temos um trabalho pelo Estado de São Paulo, né? Itapevi é a minha cidade do coração, né? Como o Alfredo disse, eu me criei na cidade. Posso dizer que nasci na cidade. Na época não tinha maternidade, né, Walter? Então, na nossa época era parteira. Mas a minha mãe não teve passagem ali, né? Ela conta a história, né? Que eu passei, inclusive, um pouco da hora ali de nascer, porque ela não teve passagem, a parteira não conseguiu fazer o parto, e ela foi levada às pressas para aquele hospital Beneficência Portuguesa. Foi atendida pelo SUS e conseguiu fazer o parto cesárea. Mas minha família já era de Itapevi, então eu posso dizer que eu nasci na cidade, né? Eu fui até a maternidade ali só pro nascimento mesmo. Então, o meu carinho é muito grande por Itapevi. Como eu disse aqui, eu tenho um compromisso com o povo da cidade, com o município, mas é um estado. Então, nós votamos leis e também propomos leis para o estado de São Paulo. E também eu estou me desdobrando, Walter, para atender as solicitações dos prefeitos, né? Da nossa região oeste e do estado. Então, o nosso gabinete, Walter, está aberto para todos. Então, eu tenho recebido com muito carinho vereadores, prefeitos, lideranças, pessoas mesmo da sociedade, instituições. Nós estamos de portas abertas para ouvir as necessidades das cidades do nosso estado de São Paulo como um todo. Eu sei que você é muito ligado ao Caio França. E o Caio hoje está numa luta contra o pedágio. Em Cotia, na Raposo Tavares, nós vamos ter 6 pedágios. Pelo menos é isso que está no papel. Inclusive, está tendo até uma manifestação, vai ter um ato aí, só não sei o dia, porque não li a matéria, mas vamos fazer um ato contra os pedágios. Eu queria saber de você como é que é, se você vai entrar nesse negócio do pedágio, se você vai... Como é que você vê esse pedágio na Raposo Tavares? Nós já tivemos uma reunião lá na LESP, inclusive eu pedi uma audiência, né, com o nosso governador, e eu quero levar essa pauta,
né, para essa audiência, eu penso que para os nossos municípios aqui, Walter, prejudicará bastante, né? Então precisa rever, né, e com certeza analisar tudo isso com bastante critério para que a nossa população não seja prejudicada. Exatamente. Eu estive em Piracicaba mês passado. Pensa assim, você pega um estradão pelo interior, você olha para o lado, o que você vê? Plantação de cana, mato, às vezes gado, alguma coisa assim. Agora, você está numa estrada aqui perto de Cotia, Itapevi, Barueri, você olha para o lado, o que você vê? Bairros, população. Então, a pessoa que sai de casa para trabalhar já vai pagar pedágio. Vai visitar um parente, vai pagar pedágio. Vai fazer uma compra no mercado, vai pagar pedágio. Então, é diferente, né? Uma cidade como Itapevi, Cotia, de lá do interiorzão, que você tem outro contexto, né? É que essas rodovias, elas cruzam os nossos municípios, né? E às vezes é um trecho muito pequeno, como você falou. Às vezes a pessoa vai num supermercado, num atacadão, a pessoa vai visitar alguém da família, vai levar uma criança na escola. Então, realmente precisa ser revisto. E Itapevi tem muitas empresas, né? É possível ainda atrair mais empresas. Eu estudei um pouquinho, tem a Cacau Show, né? Tem a Casa Suíça e é possível fazer... Farma, né? Eurofarma. Eurofarma. Sim. Isso, Cacau Show, Eurofarma. Inclusive aquele morão da Cacau Show tá no a Guinness. Pfizer. Tá no Guinness Book, né? É o maior grafite do mundo. Sim. Em Itapevi. E é tem possível... a Henkel também. A Henkel. Que fabrica também as colas, né? É aquela famosa Super Bonder. É fabricada em Itapevi, né? Na Henkel. Tem empresas importantes. Também tem a Leonardo, né? Que é a nova empresa que fabrica helicópteros, que também foi uma empresa importante. E também tem as logísticas, né? A Bomi, Luft, a B2W, Americanas, Nestlé. Então, tem empresas importantes em Itapevi que, com certeza, alavancou muito, né, a arrecadação da cidade. E, com isso, a gente acaba... Nossa, é muito bom para o município porque traz muitas melhorias, né? E evita aquela coisa da pessoa morar numa cidade e trabalhar em outra. Isso. Que acontece muito, por exemplo, em Carapicuíba, que as pessoas Gera trabalham... emprego, não é mesmo? Aí lota as estradas e a pessoa sofre mais para trabalhar. O Walter, com certeza, tem acompanhado aí. A gente tem feito, apoiado muitos feirões de emprego, né, Walter? Para dar oportunidade para nosso povo. Camila, eu queria fazer uma pergunta para você. Itapevi cresceu muito, né, a população. Eu acho que na época da ex-prefeita, eu posso falar da ex-prefeita, eu falo sempre da ex-prefeita, porque eu trabalhei na época dela, então eu conheço bem. Eu vi que aumentou muito a questão habitacional. Parece que liberaram geral para fazer habitação. Mas não prejudica a cidade muito a habitação, porque quando você monta um prédio, você precisa de um hospital, você precisa de uma escola. Como é que você vê isso? Eu vejo, Walter, que tudo isso precisa ser muito planejado, né? Porque às vezes você leva ali para um bairro muitas torres e tem escola para atender essas crianças, tem unidade de saúde para atender esse novo bairro, né? Esse novo complexo, porque tem muitos loteamentos e unidades habitacionais que são grandes, né, Walter? Então, nós precisamos realmente... a minha opinião em relação a isso é que o gestor, a prefeitura precisa avaliar bem, porque junto com essa ampliação de moradias, precisa também ter o atendimento da educação, da saúde, para essas pessoas, porque senão acaba sobrecarregando as unidades que não estão dando conta nem de atender o que já existe. E a gente tem visto isso nos postos de saúde, né? Filas quilométricas e o povo sem atendimento. E o pronto-socorro é o mesmo. O pronto-socorro é o mesmo e muitas pessoas saem do nosso município, Walter, para ser atendido no município vizinho, que é Barueri, né? Então, muitas pessoas acabam saindo de Itapevi ainda para ser atendido em Barueri. Então, eu acho que precisa ser tudo bem planejado, porque quando tem planejamento, dá certo, né? Porque daí, junto, tem que ter creche, tem que ter unidade escolar, tem que ter atendimento da saúde, tudo isso é importante. E as vias também, né, Walter? Precisa ser ali no entorno desses conjuntos habitacionais, tem que melhorar a estrutura das vias também. Camila, teve uma promessa de campanha do prefeito Igor há muitos anos atrás, a primeira, eu acho, dele,
Ele prometeu que ia acabar com a enchente. Como é que está essa história da enchente? Itapevi continua alagando ou ainda já acabou com a enchente? Olha, ainda tem sido bem desafiador, sabe, Walter? Eu ontem, nessa reunião da diretoria, em uma das escolas tem um projeto que, inclusive, são as comportas, que é a escola que eu estudei a minha vida toda, que é o Briquet. Então, eles relataram que, né, na última enchente ainda entrou água, assim, nessa unidade escolar, que fica no centro da cidade. E aí eles fizeram um projeto agora com as comportas para que não aconteça mais. Então, infelizmente, a gente ainda vem enfrentando problemas com enchente em Itapevi. A senhora tocou num ponto que eu acho importante. Muitos pais e mães matriculam seus filhos, às vezes, em escola de cidade vizinha, porque acham que tem uma estrutura melhor. E isso aconteceu em Itapevi algumas vezes, né? O pai e a mãe matricular o filho numa outra cidade. E, mais do que isso, às vezes vai ser atendido numa UBS de outra cidade também. Consegue um endereço, porque o SUS tem aquele princípio da territorialidade, e a palavra é difícil. E às vezes a pessoa vai lá e consegue o endereço e vai usar uma OBS que ela acha mais bem equipada fora de Itapevi. Isso ainda acontece? Infelizmente, sim. Mas a estrutura das escolas de Itapevi melhorou bastante, sabe? Eu apresentei, enquanto vereadora, um projeto que são as escolas de tempo integral. Eu sempre sonhei com essas unidades, sabe, Walter? Porque a nossa cidade, ela já foi a segunda cidade do estado com mais casos de abuso sexual infantil. Não sei se vocês tiveram acesso a esses números, mas são alarmantes e muito tristes. Então, na época, a capitã Sandra levou para a gente esses dados, e aí foi feita uma parceria, né, do município, da Polícia Militar, da Polícia Civil, com grandes operações de conscientização, levando palestras e também ações, né? Então, eu apresentei esse projeto para que a mãe pudesse deixar a criança o dia todo na escola, para que essa criança tivesse ensino de qualidade, alimentação adequada, que ela tivesse também atividades extracurriculares enquanto a mãe está trabalhando. Como eu falei, tem muitas mães solos no nosso município. Então, a gente precisa realmente ampliar esse atendimento das escolas de tempo integral, que são as chamadas escolas do futuro na cidade. Então, ainda tem muitos bairros que não têm essas unidades, e eu torço e continuarei trabalhando, né, cobrando pelo aumento dessas unidades, para que mais mães sejam atendidas e também cobrar aí esse suporte, né, para a nossa educação, para os nossos professores, né? O senhor comentou que a sua mãe é professora também? Minha mãe foi professora de psicologia. E os nossos professores, eles precisam ser valorizados, precisam de um suporte pedagógico, também de um material didático, né, de qualidade, que realmente atenda à realidade dos nossos alunos. Então, eu continuarei ali, trabalhando ali nesse grande propósito, que é uma educação de qualidade pelo nosso município. Você acha um projeto bom? O Igor ganhou a eleição em cima desse projeto das escolas integrais aí, com parceria com o Google. Queria que você falasse um pouco sobre isso. O que você acha dessa escola? É boa mesmo? Walter, eu defendi, né, muito na Câmara Municipal. Inclusive, eu fui a primeira vereadora que apresentou esse projeto para o prefeito Igor Soares, através do meu primeiro requerimento para ele foi solicitando as escolas de tempo integral. Eu acredito que para a nossa realidade, Walter, para o nosso município, um município carente, que ainda eu posso dizer que muitas mães saem de Itapevi e pegam o trem. Você sabe dessa nossa realidade, que a estação, se você chegar ali na estação de Itapevi 5 horas da manhã, ela tá lotada. Muitas pessoas pegam o trem cedinho e saem para trabalhar e voltam no final do dia. Nós precisamos dar esse amparo a essas mães, a essas famílias, para que a criança tenha realmente uma educação de qualidade. Então, assim, eu sou muito a favor dessas unidades. Eu torço, inclusive, para que esse projeto ele seja ampliado e que todos os bairros da nossa cidade tenham essas unidades. É claro que tem muita coisa que precisa melhorar, né? Os nossos profissionais precisam ser ainda mais valorizados, né? Os profissionais da educação, os servidores no geral, né?
Inclusive, esse tem sido, assim, bastante um tema pleiteado por eles, pelos servidores. Eles já me apresentaram, inclusive, um ofício, enfim, recebi alguns servidores lá na LESP. Inclusive, o Cláudio do sindicato esteve lá também apresentando um ofício, solicitando, né, para que a gente também faça essa solicitação, essa indicação. Me coloquei à disposição dos servidores, à disposição dos profissionais da educação. Precisa ter valorização, precisa de um material didático que venha ao encontro da realidade dos nossos alunos. A gente precisa realmente de políticas públicas, de projetos que tragam ali qualidade para a nossa educação. E suporte, né, para os professores também poderem trabalhar. Então, não adianta só ter um prédio bonito, digamos assim. Precisa, né, realmente que seja realizado políticas públicas para a qualidade do ensino. Mas eu sou a favor da educação de tempo integral, porque eu penso que quando a criança está na escola, ela está protegida, ela está alimentada e ela está recebendo Tratamento. uma educação realmente, né, de qualidade, que é o que a gente vem com certeza pautando, que o ensino também precisa ser de qualidade. E um projeto que foi descontinuado, Walter, que eu preciso dizer aqui, né, e fica até o meu apelo. Nós tínhamos aquele projeto do ProERD, você lembra? Lembro. Que era um projeto assim Da PM, da da Polícia PM de Militar. orientação às crianças contra, As né, drogas. as drogas, que foi descontinuado. Então ele não está acontecendo, ele não está mais nas Tenente Coronel escolas. Sandra esteve aqui com a gente. Ela esteve? Teve, fala muito bem. E ela falou que esse projeto foi descontinuado? Não falou desse projeto, mas ela falou Mas não foi descontinuado pela Polícia Militar. Mas a Secretaria de Educação não teve mais o interesse de continuar. E a gente fica triste, porque é um projeto tão bom, né, para o município, que o governo do estado oferecia, né, ali nessa parceria de forma gratuita para o município. E tão importante, né? Era uma parceria mesmo, né? Do governo do estado, da Polícia Militar com a Secretaria. Então é um projeto tão importante que eu acredito que precisa ser retomado ali. Os alunos, né? Tinha ali o grito de guerra, aquela conscientização dos alunos. Nós fizemos também um projeto por alguns anos, que é o projeto Efeito Dominó, que é o Batata Quente. Nós atendemos mais de 40 mil alunos, com palestras, teatro e conscientização. Esse projeto também foi descontinuado, não teve mais o interesse da Secretaria em continuar. E eu penso que nós precisamos conscientizar os nossos alunos contra as drogas, contra o consumo ali do álcool também. Muitos meninos e meninas ainda jovens, né? A gente vê aquele consumo do corote, né? Muitas vezes ali nas praças, né? Alunos cabulando aula. Então, a gente precisa orientar os nossos pequenos, né, os nossos meninos e as nossas meninas e proteger eles desse grande mal, que é as drogas, né, enfim. Então, eu acho que a gente precisa retomar muita coisa. Camila, eu vi que você tá andando na região e você teve o Dr. Sato aí, essas semanas aí atrás. O caminho é esse, fazer parceria com os prefeitos? Com certeza, né, o Dr. Sato é um amigo. Eu estive lá no município, visitando o prefeito e também na inauguração, né, Walter, de um importante equipamento para a nossa região, que o governo do estado acabou de instalar, que foi a companhia nova da Polícia Militar em Jandira. E, nossa, foi muito importante ter esse equipamento na nossa região e me coloquei à disposição do Dr. Sato para ajudar a Jandira. Jandira é nosso município vizinho e nós precisamos fortalecer os nossos municípios aqui da região oeste, porque quando a gente fortalece uma cidade, vou te dar um exemplo, Walter, fortalecendo, por exemplo, a saúde de Itapevi, desafoga Barueri. Fortalecendo Jandira, desafoga Itapevi. Muitas pessoas ainda vêm de Jandira para Itapevi, para Barueri, para usar a saúde. Agora a gente vê aí a luta do Dr. Sato por esse hospital, né? Ali no município de Jandira, e eu tenho certeza que vai ser um grande avanço para a cidade, e eu me coloquei à disposição dele para ajudar, principalmente na saúde do município, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito a cidade de Jandira e toda a região, Walter. Porque quando a gente desafoga os municípios vizinhos,
todo mundo atende bem os seus munícipes. Verdade. E a relação sua com o Formiga, o prefeito Formiga de Cotia, tem alguma? Já conversou? Eu ainda não visitei o prefeito Formiga, mas conversei com uma secretária recentemente essa semana, a Fabiana. Também conversei com um colega de longa data, o Laerte, e falei com eles que eu tenho bastante interesse em me colocar à disposição do município de Cotia. Itapevi é filha de Cotia, né, Walter? Itapevi. Nós somos filhos de Cotia, né? O município saiu ali, né, do município de Cotia, né? Emancipou. Então vai ser uma alegria também estar com o prefeito Formiga. Nós estamos à disposição. Deputada Camila, estamos na fase final da entrevista, mas não estamos encerrando ainda. Palavras finais, o Valtão acho que talvez tenha aí uma colocação importante, a senhora também. Queria agradecer muito a presença da senhora. Volte sempre, venha sempre, a sua presença é muito importante. Camila, a gente sabe que o prefeito Igor, ex-prefeito Igor, ele tem uma ideia de ser candidato a deputado federal, pelo menos que a gente vê falar por aí. E se chamar para uma dobrada com você, fazer parceria, já chegou a conversar ou não tem muita conversa, não? Não, ainda não teve, né, essa conversa. A eleição só ano que vem. Nesse momento a gente vem trabalhando muito, Walter, a questão mesmo de fortalecer os municípios. Eu tenho conversado com os prefeitos para ajudar os municípios, principalmente em relação à saúde, educação, e essas tratativas políticas da campanha ainda não começaram, né? Então a gente está bem focado agora mesmo no mandato, no trabalho. Eu penso que nada supera o trabalho. Então, com bastante trabalho, a gente vem mostrando assim para que veio. Você sabe como que é o nosso trabalho. Então, nesse momento, o foco realmente são os novos projetos que a gente vai apresentar agora na LESP, as indicações, essa audiência com o governo do estado, pedindo, né, esse fortalecimento da nossa região oeste. Então, esse vai ser o nosso foco, né? Mas eu penso que é muito importante a gente ter representantes da nossa região, não é mesmo, Walter? Para representar os municípios, para representar a região oeste, mas ainda não teve essas reuniões políticas, mas com certeza elas acontecerão aí no futuro, e eu penso que a gente tem que fazer o melhor pelas nossas cidades e pela região oeste como um todo. Camila, eu queria agradecer você eu falei do convite, falei com o seu esposo, queria até mandar um abraço para ele, para o Alexandre Rodrigues, que é meu amigo também de muitos anos, e agradecer você por ter vindo participar desse podcast. É uma grande satisfação tê-la aqui. E as suas considerações finais aí, seu agradecimento, se tiver alguma coisa que você queira falar aí, pode falar. Eu quero agradecer o Walter, Dr. Alfredo, pela recepção, pelo carinho conosco. Vocês que acompanham aí o nosso trabalho há muitos anos, né? Desde que era professora, né, Walter? Depois vereadora, diretora de escola e agora deputada estadual. Não deixa de mandar um abraço pro vereador Zete, hein? Pode deixar. Tá assistindo. Deixar um abraço aqui pro vereador Zete, um parceiro, amigo. Tem trabalhado muito por Itapevi, principalmente pela região ali de Amador Bueno. Ele já esteve conosco no gabinete, nós nos colocamos à disposição. E mais uma vez, você que nos assiste, eu quero deixar o nosso mandato à disposição, o nosso gabinete, as nossas redes sociais. Eu estou à disposição do nosso município de Itapevi, da nossa região oeste, do estado de São Paulo. Eu sou uma deputada que eu vou atender a todos. A gente não faz acepção de pessoas, mas a gente atende todos com amor, carinho, propósito, e a gente preza por uma educação de qualidade, por uma saúde com dignidade para as pessoas. Então nós vamos trabalhar aí arduamente por uma segurança também melhor para toda a nossa região, pelo estado, e traga a sua demanda. Traga aí a sua solicitação, que nós vamos levar com certeza para as discussões lá na LESP, transformar em projetos e com certeza trazer recursos importantes também para as cidades. Nós estamos à disposição, contem conosco, porque quem tem um sonho não cansa. Obrigado, Camila. Essa foi a deputada Camila Godoy aqui no Repórter Pod. Muito obrigado pela sua presença, venha sempre, muito bem-vinda. E Valtão. Obrigado, Camila. Walter, doutor, estamos à disposição. Mais um Repórter Pod. Fica com Deus e até a próxima.